Deus seja louvado. Título da mensagem: As últimas palavras de Paulo apóstolo na prisão. Vamos à segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 6 em diante. Devemos nós que conhecemos as Escrituras Sagradas saber que esta foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. E ele escreveu esta carta da sua segunda prisão em Roma. Segundo relatos, prisão Marmentina, que era uma espécie de masmorra, úmida, fria, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou saíam para serem mortas. Paulo escreve esta carta já sentenciado de morte, depois de ter recebido pena capital e de ser culpado de tumultuar um incêndio em Roma. E antes do seu martírio, ele escreve esta carta a Timóteo, num tempo de muito tumulto, quando a igreja cristã estava sendo massacrada, quando os crentes estavam sendo crucificados e queimados vivos, quando os irmãos em Cristo estavam debandando de uma forma geral e abandonando o apóstolo Paulo, até mesmo seu filho na fé, Timóteo, bendito o nome do Senhor, sentia vergonha dele. Paulo escreve aqui as suas últimas palavras antes de morrer. E, portanto, estas palavras se revestem de tanta importância para nós cristãos. E ele se dirige a Timóteo assim: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate e completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, não só a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para Dálmata, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois ele é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. E quando vieres, traz a capa em Troade, na casa de Carpo. Também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. O Senhor lhe dará recompensa, segundo as suas obras. Guarda-te também dele, pois resistiu muito às nossas palavras. E na minha primeira defesa, ninguém compareceu ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse cumprida e todos os gentios ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor te guardará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial. A Ele glória para todo sempre. Amém. Meu prezado e querido irmão e irmã, quem foi esse personagem? Ou seja, quem foi esse homem que morreu pobre, abandonado, cheio de cicatriz, acusado de ser o líder dos incendiários de Roma? Quem é este homem
que plantou igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor. Bendito é o nome do Senhor, que de Jerusalém aos arredores anunciou a esperança do Evangelho. Quem é este homem que dos 27 livros do Novo Testamento escreveu 13 deles e que ainda hoje influenciam milhões e milhões de pessoas? A primeira referência que podemos encontrar dele é esta, em Filipenses capítulo 3, versos 5 e 6, quando diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, e quanto à lei foi fariseu. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, diz a Bíblia em Atos 22, verso 3, que ele nasceu em Tarso da Cilícia e por isso era um cidadão romano. E foi enviado ainda jovem para Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel, do grande Gamaliel, neto do rabino Hilel, para ser um grande líder do seu povo. Mas, meus irmãos amados, conhecemos a história desse grande apóstolo, seu trabalho, perseguição à igreja, sua conversão, bendito é o nome do Senhor, sua luta em defesa do Evangelho, suas prisões que muito contribuiu para anunciar o Evangelho. Por exemplo, no ano 61 e 62 depois de Cristo, Paulo permaneceu preso em Roma, por ser ele cidadão romano. Todos os dias ele era guardado pela guarnição de elite do imperador. Eram soldados da mais alta patente do império. E cada dia se revezavam com Paulo na prisão. E Paulo não perdia tempo. Anunciava aos guardas o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo diz: eu sou embaixador em cadeias. Eu não sou prisioneiro de César. Eu sou embaixador de Jesus Cristo. Eu não sou embaixador de César. Eu sou embaixador de Jesus Cristo. Portanto, entendemos que é Deus quem nos coloca em determinados lugares. Não é o lugar que nos faz, mas nós, guiados por Deus, podemos fazer a diferença. E Paulo, quando estava preso, ele não podia visitar as igrejas. Então ele escrevia cartas para as igrejas, bendito o nome do Senhor, igreja de Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão e outras mais. Se Paulo estivesse solto, talvez não tivéssemos estas mensagens gloriosas escritas para as igrejas. Agora quero, meu prezado irmão e irmã, falar da última prisão de Paulo, agora acusado como um malfeitor, como um bandido, como um líder dos incendiários de Roma. E todos abandonaram. O próprio filho na fé, o cooperador Timóteo, ficou com vergonha. Numa carta a Timóteo, capítulo 1, verso 8, ele diz: meu filho, não te envergonhes do Evangelho de Jesus Cristo, e nem da minha prisão, das minhas cadeias. Paulo também lamenta na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versos 16, na sua audiência. E na primeira defesa, ninguém compareceu, ninguém dos irmãos compareceu, todos o abandonaram. Então ele fez uma avaliação da sua vida, capítulo 4, verso 6, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício
e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Santo é o Senhor. Paulo diz que a sua partida estava próxima. Ele sabia muito bem que o crente não morre. O crente troca de lugar, troca de casa, de uma casa terrena para um edifício celestial. Sai da fadiga, da provação, da tentação, deste mundo tenebroso para um gozo eterno. Pega um barco para atravessar para o outro lado. Morrer para o crente é mudar de endereço, ou seja, ir para a casa do Pai. Pois Jesus afirmou: vou preparar-vos lugar. Na casa do Pai tem muitas moradas. Paulo não tem medo de morrer porque sabe em quem tem crido e sabe para onde vai. Mas também somos humanos. E Paulo, apesar da sua espiritualidade, bendito o nome do Senhor, ele nos diz, ele mostra isso, a fragilidade humana. E diz para Timóteo: meu filho, procura vir ter comigo depressa, porque muitos os desampararam. No verso 21 ele diz: procura vir depressa, antes do inverno. Prezado e queridos irmãos, nós precisamos muito de Deus, mas também precisamos de apoio, precisamos de atenção, precisamos de carinho de nossos familiares, ou seja, do amor fraterno. Ele diz nos últimos momentos, no verso 9 a Timóteo: meu filho, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou. No verso 21, procura vir antes do inverno. Quer dizer, o amor fraternal aquece a alma carente. Tem muita gente que vive no meio de multidão, mas a sua alma enfrenta uma grande solidão. Ame seus filhos. Pai, ame seus filhos. Filhos, ame seus pais. Ame seus irmãos, porque está escrito: qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que do Senhor ouvimos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E quem não ama seu irmão permanece na morte. Quem ama está vivo, está em Jesus Cristo, porque ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Deus seja louvado.